Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Torcedor palmeirense, prepare-se, porque o assunto de hoje não é apenas mais uma notícia do futebol brasileiro. Estamos falando de algo que atravessou fronteiras, ecoou nos principais portais internacionais e mexeu até mesmo com a forma como os europeus enxergam o futebol de base aqui no Brasil. Você já parou para pensar como uma única venda de jogador pode render mais do que 7 negociações de um rival histórico? Pois é, torcedor, esse é o assunto que está explodindo não só no Brasil, mas também na Europa, e que colocou a base do Palmeiras no centro das atenções do futebol mundial. Imagine só, enquanto o São Paulo precisou negociar 7 atletas para chegar a 36,2 milhões de euros, o Verdão conseguiu superar esse valor com apenas uma joia da sua base, Vitor Reis, vendido ao poderoso Manchester City por incríveis 37 milhões de euros. E é exatamente essa diferença, esse abismo entre os dois clubes, que está sendo debatida pelos principais jornalistas europeus, que enxergam o Palmeiras como referência mundial na formação de talentos. Quer saber como eles estão vendo essa comparação e por que a base do Verdão hoje é tratada como ouro puro lá fora? Então fica comigo até o final, porque você vai se surpreender com o que os europeus estão dizendo sobre o Palmeiras e o São Paulo. Torcedor palmeirense, hoje o assunto é daqueles que não só movimenta o Brasil, mas que também já atravessou fronteiras e ecoou fortemente na Europa. Estamos falando de um tema que mexe diretamente com o orgulho do Verdão e que mostra, mais uma vez, a força de uma das maiores armas do clube nos últimos anos, a base. A questão é a seguinte: como é que uma única venda do Palmeiras conseguiu render o mesmo valor que 7 negociações feitas pelo São Paulo? Parece até exagero, mas não é. O zagueiro Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por nada menos que 37 milhões de euros. Já o São Paulo, ao negociar 7 atletas formados em Cotia, somou 36,2 milhões de euros. Ou seja, enquanto o rival precisou abrir mão de 7 promessas para chegar a esse valor, o Verdão conseguiu tudo isso com apenas uma joia. E esse contraste não passou despercebido pelos jornalistas europeus, que trataram o tema como símbolo da diferença de gestão e valorização entre os dois clubes. Nos principais jornais esportivos da Europa, a repercussão foi imediata. Analistas destacaram que o Palmeiras conseguiu criar uma marca tão forte em suas categorias de base que qualquer jogador revelado no clube já chega ao mercado internacional, com um selo de qualidade. Para eles, não é coincidência que nomes como Endrick, Estevão, Vitor Reis e agora Benedetti, que está sendo disputado pelo Arsenal e Barcelona, tenham alcançado cifras impressionantes e despertado interesse de gigantes. O comentário entre jornalistas espanhóis e ingleses foi de que o Palmeiras hoje é visto como um clube europeu no Brasil, quando o assunto é formação e preparação de jovens talentos. Já sobre o São Paulo, o tom foi diferente. Lembraram a tradição histórica do tricolor como formador, mas ressaltaram que atualmente o clube não consegue transformar essa tradição em valorização de mercado, vendendo jogadores por valores muito abaixo do que poderiam render. E é importante entender o que está por trás dessa visão. O Palmeiras não apenas revela atletas, mas insere esses jovens em um ambiente competitivo de títulos, de visibilidade internacional e de planejamento estratégico. Quando Endrick apareceu, por exemplo, já havia uma preparação para que ele brilhasse não só no Brasil, mas também fosse visto de perto por olheiros europeus. Com Estevão e Vitor Reis, o processo foi parecido. Isso dá ao clube uma vantagem que os jornalistas europeus destacaram. O Verdão entrega jogadores prontos, preparados mental e fisicamente, que chegam à Europa com menos margem para erro. Enquanto isso, os jovens do São Paulo, apesar do talento, muitas vezes deixam o clube cedo sem tempo para amadurecer, o que faz com que sejam negociados por cifras menores e com menos holofotes. A repercussão internacional trouxe ainda comparações pesadas. Jornais italianos chegaram a dizer que a base do Palmeiras hoje é o novo Ajax da América do Sul, enquanto veículos espanhóis compararam o trabalho de formação do Verdão com a La Masia do Barcelona. São rótulos de peso, que mostram o quanto o clube conquistou respeito fora do Brasil. Em contrapartida, o São Paulo foi colocado como exemplo de um time que ainda produz talentos, mas que não consegue mantê-los e muito menos valorizá-los como poderia. Para os europeus, a diferença está na palavra que todos repetiram: gestão. O Palmeiras soube transformar sua base em um projeto global,
enquanto o São Paulo ainda trata suas revelações como saídas emergenciais para equilibrar as contas. E essa diferença mexe diretamente na rivalidade entre os dois clubes. Para os torcedores europeus que acompanham de longe, Palmeiras e São Paulo são vistos como opostos nesse momento. O Verdão como referência sólido, valorizando cada passo dos garotos e conquistando títulos com eles. O Tricolor como um clube que mesmo com estrutura, não consegue extrair o máximo valor de suas joias. Essa leitura tem impacto real, porque quanto mais forte a imagem do Palmeiras cresce lá fora, mais clubes se aproximam, mais negócios aparecem e maior é a projeção do Verdão no cenário mundial. O resultado é que cada jovem palmeirense passa a ser monitorado desde cedo por gigantes como Real Madrid, Chelsea, Bayern e Manchester City, enquanto no São Paulo o interesse existe, mas sem a mesma intensidade ou cifras. Agora, o ponto mais interessante dessa repercussão foi a projeção que os jornalistas fizeram. Para eles, se o Palmeiras mantiver essa linha de trabalho, pode se consolidar como o maior exportador de talentos da América do Sul nos próximos anos. E não apenas em volume, mas principalmente em valor, batendo recordes de vendas e consolidando uma nova era para o clube. Endrick e Vitor Reis foram só o começo de um processo que pode transformar o Verdão em uma das maiores referências mundiais na formação de atletas. Já o São Paulo, segundo os analistas, precisa se reinventar urgentemente se quiser voltar a ocupar um espaço de protagonismo no mercado internacional. A diferença de valorização, segundo eles, é tão grande que pode gerar impacto também dentro de campo, já que o Palmeiras consegue reinvestir melhor no elenco principal, enquanto o rival continua vendendo muito e ganhando pouco. E aí, torcedor palmeirense, fica a reflexão. Você tem ideia do que isso significa para o futuro do Verdão? Significa que cada vez mais o clube terá condições de manter seu elenco forte, contratar reforços de peso e ainda assim ter um fluxo constante de jovens promessas chegando da base. Significa também que, ao contrário de muitos rivais, o Palmeiras não depende apenas de uma venda ou outra para sobreviver financeiramente, porque suas negociações são bilionárias em termos de impacto. A Europa já reconheceu isso, e os jornalistas de lá estão afirmando sem medo. Hoje, quando um talento desponta no Palmeiras, é como se fosse uma mina de ouro descoberta no Brasil. E enquanto isso, os rivais olham e tentam entender como o Verdão conseguiu se tornar esse exemplo. Portanto, palmeirense, comemore. O trabalho feito nas categorias de base do clube não é apenas motivo de orgulho, mas também uma arma poderosa para garantir títulos, estabilidade financeira e respeito internacional. A venda de Vitor Reis foi só mais uma prova de que o Verdão está em outro patamar, e a comparação com o São Paulo deixa isso ainda mais claro. O que você acha dessa diferença gigante entre Palmeiras e Tricolor? A base do Verdão já pode ser considerada a mais valorizada da América do Sul? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate, que começou na Europa, agora está no coração da torcida palmeirense, e promete render muito ainda. Próxima notícia. Prepare-se, torcedor, porque a notícia que acaba de chegar pode mudar o patamar do time. Se você achou que a história de Carlos Miguel já tinha mexido com a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, segura firme, porque agora a situação ganhou proporções ainda maiores. O Verdão não apenas deu um chapéu histórico ao tirar o goleiro do rival, como também está prestes a repetir a dose e trazer uma das principais peças do Corinthians. O clima nos bastidores é de pura revolta, dirigentes corintianos estão pressionados. A fiel torcida não acredita no que está acontecendo e o Palmeiras mostra que não está para brincadeira no mercado. Fica comigo até o fim, porque eu vou revelar os detalhes dessa negociação explosiva, as reações dentro do Parque São Jorge e como o Verdão vem transformando essa guerra de bastidores em um domínio absoluto dentro e fora de campo. A novela entre Palmeiras e Corinthians ganhou mais um capítulo que promete incendiar os bastidores do futebol paulista. Depois de surpreender o rival ao fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel, que era considerado peça estratégica no futuro do Corinthians, o Verdão volta a protagonizar um movimento ousado no mercado. Dessa vez, o alvo é Rodrigo Garro, meia que chegou ao timão para ser referência no meio-campo, mas que agora, segundo informações de bastidores, estaria em vias de pedir oficialmente seu desligamento do clube para assinar com o Palmeiras. O clima é de tensão máxima no Parque São Jorge, e o que parecia improvável está tomando forma de maneira rápida, deixando os corintianos em choque e os palmeirenses em êxtase com mais um chapéu em cima do maior rival. A situação de Garro já vinha sendo cercada de rumores, principalmente pelas dificuldades financeiras e de gestão que o Corinthians enfrenta nos últimos meses.
O jogador, que se tornou um dos poucos destaques consistentes da equipe, passou a ser observado pelo mercado. O Palmeiras, atento e estratégico, percebeu a oportunidade e iniciou conversas silenciosas, de forma muito parecida com a negociação de Carlos Miguel. A diferença é que, neste caso, a revolta da fiel torcida parece ainda maior, já que Garro era considerado peça-chave no projeto esportivo do Corinthians. Internamente, dirigentes do Timão avaliam como uma verdadeira afronta perder dois jogadores importantes para o rival, especialmente em um curto espaço de tempo. E as críticas já começam a se acumular dentro e fora do clube. Nos corredores do Allianz Parque, a diretoria do Palmeiras trata a negociação como um golpe de mestre. A ideia é não apenas reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira com qualidade técnica, mas também desestabilizar diretamente o rival. E esse movimento não é apenas simbólico. Garro encaixa no estilo de jogo do Verdão, podendo dar ao time mais criatividade no setor ofensivo, algo que o torcedor vinha pedindo há algum tempo. Para o Corinthians, a sensação é de impotência, já que além de perder o jogador, o clube sofre um duro baque político. Torcedores e conselheiros pressionam a atual gestão, acusando a diretoria de fragilidade, desorganização e falta de pulso para segurar ativos importantes do elenco. A reação da torcida corintiana nas redes sociais já tomou conta da internet. Hashtags pedindo a saída de dirigentes começaram a aparecer logo após os primeiros rumores da transferência de Garro para o Palmeiras. Muitos torcedores lembraram que o caso Carlos Miguel já havia deixado cicatrizes e que a perda de Garro seria a gota d'água para um clube que vive crise esportiva e institucional. Do outro lado, os palmeirenses celebram a articulação de Leila Pereira e de toda a diretoria alviverde, que demonstram força nos bastidores e inteligência nas movimentações de mercado. O ambiente, portanto, é de festa para um lado e de pura indignação para o outro. Enquanto isso, no elenco corintiano, o clima é de apreensão. Jogadores próximos de Garro estariam inconformados com a possibilidade da saída, principalmente para o maior rival. A perda do meia, somada à possível saída de Memphis Depay, que também pode sair pelos mesmos motivos de Garro, tende a fragilizar ainda mais o time no restante da temporada. Nos bastidores, há relatos de reuniões emergenciais entre dirigentes e conselheiros para tentar conter a crise de imagem e recuperar a confiança da torcida. O problema é que, com o contrato sendo alinhado nos bastidores, a situação pode ser irreversível. Garro, ao que tudo indica, já estaria decidido a vestir a camisa do Palmeiras, aguardando apenas os trâmites finais para o anúncio oficial. Esse cenário reforça o abismo atual entre os dois clubes em termos de gestão. O Palmeiras, sólido financeiramente e com planejamento esportivo claro, consegue se mover de maneira estratégica, aproveitando cada fragilidade do adversário. Já o Corinthians, mergulhado em dívidas e dividido politicamente, sofre as consequências de uma administração que não consegue blindar seu elenco. Para os torcedores corintianos, perder dois jogadores em sequência para o Palmeiras é visto como um vexame histórico, talvez um dos maiores episódios de humilhação no clássico. Para os palmeirenses, no entanto, é a confirmação de que o clube vive outro patamar, não apenas em campo, mas também fora dele. Se a contratação de Carlos Miguel já havia sido classificada como um duro golpe, a chegada de Rodrigo Garro ao Palmeiras seria a confirmação de uma verdadeira virada de poder no futebol paulista. E agora eu quero saber de você, será que o Palmeiras está mesmo criando uma nova era de hegemonia, usando não só a força dentro de campo, mas também o poder nos bastidores para se consolidar como o maior clube do Brasil? Ou você acredita que estamos batendo em cachorro morto? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque essa discussão promete render demais. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!